Boa tarde, pessoal. Hoje, né, nós estamos em mais uma entrevista do canal, né, Política e Cidadania. Hoje nós estamos entrevistando, né, uma escritora, Elizabeth, que também é minha mãe, e eu gostaria que ela estivesse se apresentando, né, falando, né, um pouco da trajetória dela, né. Bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Quero pedir desculpa porque era para ter sido ontem essa live, mas infelizmente tivemos aqui alguns problemas e não foi possível. Mas estamos aqui hoje. Muito obrigada. Espero que contribuir para o canal. Então, eu sou Elizabeth Ferreira. Algumas pessoas me conhecem por Beth, outras por Lisa, porque Lisa é um nome de infância, assim, que a minha família geralmente são os meus familiares, mas assim, que me chamam de Lisa. Então, eu gosto muito eu gosto mais de Lisa do que de Beth. Então, é, é por isso que às vezes algumas pessoas vão dizer, Elizabeth, Lisa, Lisa, quem é Beth, é a mesma Beth, é a mesma pessoa. Assim. Então, eu, eu escrevo desde, olha, nem sei desde quando, porque acho que iniciei assim que eu comecei, que eu fui alfabetizada, Sim, eu já comecei a escrever, que eu gosto muito, e lia muito na infância, comecei pelas revistas em quadrinhos, é, fotonovelas que tinha antigamente, umas novelas que tinha numas revistas. Fala assim antigamente dá impressão de muito tempo, né? Não faz tanto tempo assim, gente. E, e me formei em direito, gosto, gosto muito de ler, de escrever e escrevo um pouquinho de tudo, porque eu gosto. Eu gosto desse contato com os livros, com as palavras, saber o sim. significado delas. É, É. sim, Eu quero agradecer, né, a participação, né, da senhora obrigada. aqui. É, eu acredito, né, que com essa apresentação, a primeira pergunta, né, que era mais sobre a questão das motivações, né, que levou, no caso, a senhora a começar a escrever, o interesse pela né, literatura, acredito que meio que já quase que foi respondida, né, nesse, nesse início, mas é, eu gostaria, né, de estar perguntando quais os livros, né, que a senhora escreveu, as participações da senhora em alguns outros livros também. Olha, voltando um pouquinho no que me motivou a escrever, é, esse trajeto de ler, né, motiva, e um fato interessante também que me motivou a escrever mais assim profissionalmente, vamos Sim. dizer assim, foi um filme. Na verdade, foi um filme de as pessoas mais ou menos da minha idade, talvez vão se lembrar. É um filme que foi feito com o ator principal é o Michael Douglas Uhum. e Kathleen Turner. Sim. E eles fizeram, era assim, acho que era uma trilogia, porque era Tudo por uma Esmeralda, A Joia do Nilo e acho que tinha mais um, não me lembro agora. Mas Tudo por uma Esmeralda e A Joia do Nilo. Então é uma história que a Kathleen Turner é uma escritora e eles vivem assim uma história incrível.
tudo baseado nos romances que ela escrevia. Então, assim, isso me inspirou muito, muito mesmo a escrever. E me inspira até hoje, eu adoro esses filmes. Sim. E os livros, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, livros que eu escrevi, eu participei. Bom, eu separei aqui alguma coisa que eu escrevi. Esse daqui foi em 2007. Eu participei da coletânea. Vai dar para ver? Tá dando para Sim. ver? Uhum. Cantos da Cidade, Literatura da Metrópole. É um É um livro de poesias, crônicas e contos feito por vários autores. É uma parceria do Clube Brasileiro de Escritores e Poetas Independentes. Então, esse livro tem mais assim, pelo menos as minhas poesias, nesse livro ela tem uma abordagem mais infantil, mais assim, para criança. E 2008, não, na verdade eu troquei. Esse daqui é de 2007, esse daqui, Cantos da Cidade, também a parceria do Clube Brasileiro dos Escritores e Poetas. E esse é o 1 e esse é o volume 3. O volume 2 eu não participei. Esse tem uma abordagem mais infantil, Sim. poesias mais infantis, e esse tem uma abordagem mais para adultos e mais voltada. Bom, depois, talvez mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre isso, que também é uma inspiração aqui que eu tive de alguns outros autores que eu me identifico bastante. E em 2016 eu publiquei esse daqui, que é o Minha Avó é uma Bruxa e das Boas. É um Sim. livro infantil, infanto-juvenil. Ele foi lançado na Bienal do Livro, na Bienal Internacional do Livro, no AMB, São Paulo, Brasil. E é um livro muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas se identificam com a história do Carlinhos aqui, que era um menino muito criativo, um menino que tinha assim uma capacidade de imaginação muito grande, que gosta de ver as nuvens e imaginar que elas se transformam em várias figuras. E ele tem assim uma curiosidade, digamos assim, pelas atitudes da avó, porque a avó é uma figura extraordinária. E se você se interessou, leia, né? Porque é um livro fácil de ler e, e muito interessante, traz uma mensagem muito importante. Sim. Então, mais um, tem aqui. Já ia me esquecendo aqui do meu mais recente trabalho. Foi aqui em Portugal. Esses todos foram no Brasil, mas esse foi em Portugal. Esse se chama. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Dá para ver? Tá vendo bem? Tô vendo, sim. Só que eu não tô conseguindo observar o título. É Mulherio das Letras. Uhum, tá dando pra ver. Então, é um livro também, uma coletânea, participação de várias mulheres de vários países lusófonos, e é um movimento que reúne vozes de mulheres brasileiras e de outros países, né, portuguesas e de outros países,
para promover mesmo a literatura, para promover a leitura e seus sentimentos, uma forma de expressão das mulheres. Esse é o mais recente, foi lançado agora no mês de junho. No mês de junho. Sim. Muito bom, né? Ver essas obras, né? A participação, né, da senhora nesses livros. E foi muito Então, interessante, né? A relação da literatura com o próprio cinema, né? É algo que às vezes poucas pessoas abordam, né? Essa questão do cinema, né? Com a literatura. Então, eu achei bastante interessante, né? Essa questão da motivação, né? Com o filme, né? sim. Mas eu acho que, na verdade, essas coisas elas estão correlacionadas uma com a outra, né? Porque tudo é Sim, arte e tudo envolve também para um filme ficar pronto, primeiro ele passa pelo papel, né? Ele passa pela escrita, pela idealização de um de um escritor, né, que prepara todo esse texto sim. antes de ficar, antes de se tornar um filme. Então, eu penso que, na verdade, está tudo correlacionado. Uhum. É, uma outra questão, né, que eu gostaria de abordar, em meio, né, a tanta tecnologia, ao desenvolvimento, né, realmente que a tecnologia tem sofrido, né, Uhum. esses avanços, né, com relação à mídia, né, multimídia, essa questão do celular, do computador. Qual a importância, né, do livro físico, né, nessa época, né, de tanta tecnologia e de tantos meios virtuais, né? A questão do livro virtual. Olha, eu penso que quem gosta de pegar o livro físico, segurar o livro, sentir o cheiro do papel e ter esse contato com o livro físico, eu acho que por mais que a tecnologia avance, por mais que tenha os livros virtuais, todas as formas para ler, né, eu acho isso muito bom que tenha mesmo. Sim, Eu acredito que agora nós estamos vivendo momentos assim de que a tecnologia, além do avanço tecnológico, eu penso que a própria adolescência, criança, elas estão preparadíssimas, eu acho, para essas tecnologias, e isso é muito válido que seja assim. Então, mas eu penso também que o livro físico ele vai existir para sempre e sempre vão ter pessoas que não vão abrir mão de segurar um livro e de ler esse livro e escrever os livros assim, se não for para tipo para venda, né, para ter uma coisa mais assim, mas para o próprio prazer mesmo, pelo próprio prazer de fazer isso mesmo, né, de ler e de escrever. E também deixo aqui também um pequeno alerta aí para os adolescentes e para as crianças agora da atualidade, que apesar da facilidade que temos hoje com a tecnologia, mas a importância de escrever, né, o manuscrito, né, de aprender a escrever, a manusear uma caneta, um lápis ali numa folha de papel, deixar correr essa escrita, essa imaginação assim de uma forma livre, né? E eu acho que talvez a tecnologia acaba ficando um pouco, tira um pouco esse momento de um aprendizado até da criança, de ter esse contato com esse material e aprender a escrever de uma forma sem abreviações, de uma forma mais completa. sim. É muito interessante, né? Toda essa.
essa abordagem, né? Porque em tempos de pandemia, né, isolamento social, nós sabemos que as escolas tiveram que se adaptar com a questão das aulas à distância, né? Sim, E, e com isso teve que se usar, né? Tem que se usar a tecnologia para se alcançar esse objetivo, né? De estar ensinando à distância. sim. E com isso acaba mudando, né, muitas coisas, inclusive a questão da alfabetização, né? Então isso é muito interessante. E é interessante também que, como você abordou o tema da pandemia e de tudo isso que está acontecendo no mundo, né, de forma geral, nem todas as crianças têm acesso, né, à tecnologia, nem todas as crianças têm acesso a um bom telemóvel, a um bom celular, a um bom computador, né, a uma internet de qualidade para estar acessando, fazendo os trabalhos do colégio. E isso também me preocupa um pouco, né? Um pouco não, me preocupa muito, porque até aqui mesmo em Portugal eu vejo e sinto essa dificuldade aqui de muitas crianças. Eu converso com muitos professores que também falam da dificuldade de estar também conseguindo alcançar essas crianças dessa forma, porque nem todos têm essa facilidade. Alguns moram num local que a internet não funciona direito, não, naquele horário da aula, naquele momento, é muita dificuldade para conseguir dar aula para as crianças. E alguns professores estão praticamente dando aulas particulares para a criança de forma individual. Os professores estão é, se renovando, né? Vamos dizer assim, se reciclando Uhum. também, porque além dessa dificuldade das crianças e das famílias, tem também a dificuldade do professor, porque o professor também, muitas vezes também o professor não tem essa tecnologia tão acessível para ele próprio poder alcançar e atingir o objetivo que é o ensino, né? Nesse caso agora o ensino à distância. A Uhum. tecnologia, claro, ela vem trazer aí um socorro, né, para esse momento, mas se não tiver um preparo total, fica difícil, fica complicado, tanto para os professores quanto para as crianças e os pais e, de uma forma geral, a família toda. Sim, essa questão do acesso, né, à tecnologia realmente é bastante diversificado, né, ainda mais com relação ao país, né, que realmente ocorre muita desigualdade, né, social, infelizmente. Algumas pessoas elas realmente têm o acesso à tecnologia, outras já não têm. Sim, E com relação ao professor, o professor ele também sofre com as consequências disso, né? E muitas vezes o professor ele não tem às vezes não, o conhecimento tecnológico que uma pessoa às vezes mais nova, né? Que nem os alunos tem. Então muitos professores sofrem também com isso porque eles não tiveram essa prática, né, de usar a tecnologia enquanto eram alunos, né? E quanto professores, eles não utilizavam, não faziam uso disso com tanta frequência, né? isso, é verdade. Muitos, muitos acabam tendo que pedir ajuda, um auxílio para os próprios alunos, né? Para utilizar, fazer uso de um computador, de um celular, ou de uma rede É, social, né? é porque, infelizmente, o investimento é, no professor, no educador, é muito bom. O investimento na educação
fica sempre, parece, por último plano, né? O que é uma pena, né? Porque deveria de estar em primeiro lugar, né? A educação é a base de todas as coisas. Não há nenhum profissional, não existiria nenhum profissional se não tivesse um professor, né? Então, o Sim, professor é o início de todas as outras profissões. Né? Se não tivesse professores, não existiriam médicos, não existiriam advogados, não existiriam nenhuma outras dessas áreas. Então, a importância que se dá ao professor é muito pequena em relação à importância que ele tem na sociedade, na formação do indivíduo, né? na formação, inclusive, do caráter, da personalidade de uma criança e de uma adolescente, porque a educação ali da primeira infância é uma educação que, na minha opinião, humilde opinião a respeito disso, é a mais importante de todas, porque ali você forma, você é aonde começa o interesse pela leitura, pela educação de uma forma geral, é o início de tudo. E essa primeira infância não se pode ficar abandonada, né? Não pode deixar abandonado isso. Então, além de investir nessa educação, que é a primeira na infância, e o ciclo básico ali, esse início, e até o primário, e depois ali o secundário, não sei como que é. Agora os nomes já se confundem para mim, porque aqui em Portugal se fala de outra forma, então já se confunde um pouco. sim. E o investimento também nos professores, né, na atualização do professor, né? Porque o professor também precisa estar atualizado para quando chega um momento como o da pandemia, o professor conseguir também trabalhar de uma forma sem ele ter que tirar do bolso dele para pagar um curso, para ele poder ainda aprender uma coisa que ele também não sabia fazer, né? Que ele também não estava preparado para isso. Então, a importância de investir, o investimento de uma forma geral mesmo, né? Completa. Sim, eu acredito que essa relação, né, da tecnologia, né, com o professor e com o aluno, realmente elas andam, né, realmente de mãos dadas, né? Um problema acaba gerando outro, né? Tipo, se o aluno ele tem alguma dificuldade, muitas vezes o professor ele também acaba tendo, né, um determinada dificuldade ali em relação à tecnologia também. Sim. E eu queria, né, estar abordando também se a tecnologia ela tem distanciado, né, ou aproximado as pessoas, né? Ainda mais nesse tempo de isolamento. Olha, eu penso que nesse tempo de isolamento, ai de nós sem a tecnologia, né? Então e no meu caso, por exemplo, né, que moro fora do Brasil e que a tecnologia é o único meio que eu tenho de conviver com meus familiares, né, com as pessoas que estão distantes e que são importantes para mim. Então, a tecnologia, eu não digo que ela nem aproxima e nem afasta, mas eu digo que ela ajuda, ela contribui, né, para que nós possamos ter uma convivência, de certa forma, harmoniosa, né, com todos e com tudo, né, com o Uhum. meio, né, de forma geral, porque através da tecnologia a gente
nós possamos conhecer o mundo, né, através da tecnologia. Nós podemos viajar através da tecnologia, assim como nós viajamos através dos livros e da literatura. Então, a importância da tecnologia é muito grande, principalmente nos momentos atuais, porque o mundo todo está passando por uma transformação, né? E essa Uhum, transformação que veio agora com a pandemia, ela só veio fortalecer que precisamos mudar, né? Que uhum, precisamos estar prontos a mudanças, a ver a vida por outro ângulo, né? E agora pela internet, né? Aulas pela internet e sim. coisas que muita gente já tinha, né? Uhum, Esse convívio, esse contato pela internet, e outros que não tinham e que eram, às vezes, até contra, né? Relutavam, não queriam muito ter esse convívio através da internet, acabaram por ceder, porque viram que era também o único meio possível para poder ter aulas e trabalhar, o teletrabalho também, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão trabalhando a partir de casa. sim, Então, então é importante, não é nem aproxima e nem distancia. Ele é importante. sim. E muito interessante, né, também essa questão do, do livro, né, que apesar de, né, do ser humano, né, hoje em dia, né, de forma geral, não está podendo, né, se reunir, né, com outras pessoas, de repente viajar, mas o livro, né, ele possibilita isso de uma outra forma, né? Ele possibilita que a gente conheça outros lugares, que a gente adquira conhecimento, mesmo sem sair de casa, né? Isso Então, isso é muito bom. Tanto que eu penso também que o rádio também, o rádio mais de antigamente, né? Porque o rádio também agora ele está muito digital, né? O rádio também ele está muito atualizado e conectado também com a internet e com as redes sociais. Mas antes o rádio, nós ouvíamos rádio e não víamos quem estava falando, né? Eu tive uma experiência em rádio, eu fui contadora de história em programas de rádio, na Rádio América, em São Paulo, e fazia um trabalho voluntário lá no programa Ciranda da Criança, todos os domingos, e era muito bom, porque todo mundo queria saber quem era a pessoa por trás daquela voz, né? E isso faz a gente imaginar, faz a gente sonhar, faz a gente criar uma imagem na nossa cabeça e transformar essa imagem de outra forma para nós. Assim como o Carlinhos aqui do livro Minha Avó é uma Bruxa. É um menino que tem uma imaginação incrível. sim, eu acredito que isso acaba estimulando muito a questão da criatividade, né? Isso, Então, muito mesmo. E acho que uhum, uma das coisas que mais estimula a criatividade é essa coisa de você não trazer a imagem pronta, mas você deixar que, que a pessoa imagine aquilo que ela está lendo, né? Que ela vá ao encontro na cabeça dela daquilo, formando a própria os próprios personagens, vestindo os personagens e dando cor literalmente, né, a obra que ela está lendo ou a história que ela está ouvindo. sim, isso é muito importante.
E um outro Eu questionamento. peço desculpa porque aqui tá Ah, um calor terrível mesmo. uhum. Um outro questionamento que eu quero fazer é em relação à faixa etária, né? Hum. Qual idade, qual faixa etária a senhora prefere escrever, né? Olha, o primeiro livro que eu escrevi, eu nunca publiquei. Ainda não publiquei esse trabalho que eu escrevi, foi o primeiro, foi nos anos 90. E, e foi um romance, né? É um romance para adulto e tal, assim, mas eu me identifico muito com escrever para criança. Eu gosto muito de escrever para criança. Mas também gosto de escrever para o adulto. Então é uma coisa que mescla um pouco, sabe? Porque criança, a criança ela tá dentro do adulto, não tem jeito, né? Quando o adulto deixa essa criança é, desenvolver dentro dele e permanecer ali por um bocadinho, né? Como diz aqui em Portugal, um bocadinho pequenino ali dentro de si, isso acaba não morre, né? Tá sempre ali. Então, acho que você escrever um pouquinho para criança, um pouquinho escrever de uma forma infantil, mas sem infantilidade, né? Não sei se eu consigo fazer me entender assim, porque ser criança, o adulto ele pode ser criança, mas ele não pode ser infantil, né? Então senão ele vai misturar muita coisa. Então trazer essa coisa da infância é muito importante. Eu gosto muito de escrever para criança. Sim. Muito interessante essa questão, né, da É, criança. Realmente é algo que é muito relevante mesmo. Acredito que a literatura infantil, ela realmente de grande relevância no sentido que é o primeiro os primeiros momentos ali, né, de desenvolvimento ali, né, do ser humano ali. Então, acredito que é todo um processo de conhecimento ali da linguagem, né, o primeiro acesso que ela vai ter ali com a língua, o idioma, né, dela. sim. Então, acredito que é muito relevante. Uma outra questão é sobre a relação, né, da população brasileira, né, com a literatura e da população portuguesa, né, com a literatura. Se quais os pontos de divergências e os pontos que são parecidos, assim, convergências. Bom, eu observo aqui, Portugal é um país muito pequeno, né? Portugal é um país do tamanho do estado de Pernambuco, né? Então, dá para ir andar não, mas conhecer Portugal assim de uma ponta a outra em um dia, né? Então, olha a diferença, né, do tamanho de Portugal para o tamanho do Brasil. Uhum. Mas assim, eu observo aqui algumas coisas assim, tipo, eu já vi muitos contadores de histórias aqui em Portugal e eu gosto muito de ver assim nas festas tem muitos contadores de histórias que fica contando história para as crianças e, e para adultos também, né, que se aproximam e muitas bibliotecas aqui tem bibliotecas, né, antiquíssimas assim, impressionante que a gente fica assim, como se diz, encantados, né? Um verdadeiro encanto com as bibliotecas que tem aqui, principalmente em Coimbra, né? Nesses locais, assim, em Lisboa também, e no Porto, tem umas bibliotecas que são realmente
incríveis. E até nas cidades mais pequenas. Então eu vejo assim que tem. As pessoas gostam muito. Eu não sei qual o nível de analfabetismo aqui em Portugal, ainda não fiz essa pesquisa. Mas eu observo aqui que as pessoas gostam muito de ler jornais. Elas gostam muito de ler jornais, então todos o jornal de papel, né, o jornal físico. Então assim, todos os dias a gente vê as pessoas lendo jornal, isso independente da idade, tanto os mais jovens quanto os mais idosos, né? Porque Portugal é um país que tem muito, a população idosa é muito grande, né? Eu acho que deve ser, bom, nem vou falar aqui porque eu se eu for falar pode ser que eu esteja errando, mas é muitas pessoas de idade mesmo, muitas pessoas com mais de 65 anos, assim. E eles Acredito gostam que muito de. deu algum probleminha ali. Não tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá? Então, aonde que eu parei? Aonde que você não ouviu? Que a senhora tinha falado da população de Portugal que era muito idosa. Sim, então eu penso que a população de Portugal, a maioria tem mais de 65 anos, assim, tem muita, é uma população já mais velha, né, mais experiente, digamos assim. E eles gostam muito de ler, né? Eu vejo a maioria, assim, gostam de ler, gostam de Uhum. escrever, escrever, né? Nossa, a nossa literatura brasileira, né? A gente não há como não falar dos poetas e dos grandes autores portugueses, né? Então Sim. é um povo antigo, né? É um povo que tem, como a gente não vai falar tá ficando muito escura a imagem? Que já está escurecendo aqui, já são quase 9 da noite. Ah, tem uma luz ali no fundo. Tem uma luz no fundo. É uma luz no fim do túnel, não se preocupe. Uhum. Então, assim, como a gente não vai falar, né, de Fernando Pessoa, José Saramago, essa de Queiroz, Camões, Uhum. né, Gil Vicente, Sofia de Mello Braine, Almeida Garrett, sei lá tanto, né, Uhum. Bocage, né, e tantos Tem muitos. Uhum. outros escritores. Então, aqui eu vejo que a população portuguesa eles trazem em si um orgulho desses autores, desses escritores, eles carregam um orgulho muito grande, né? Uhum. Um orgulho de ser português, né? Então eu vejo que isso falta talvez um pouquinho no Brasil, essa coisa do patriotismo, né? De amar o país realmente, de ter essa é, aquela coisa, né? Tudo que vem de outros países é melhor, né? A gente às vezes tem essa coisa, mas aqui eu vejo que se valoriza muito o que é português mesmo, né? E principalmente a língua. O povo português tem um orgulho incrível da língua portuguesa. Então, essa Sim, coisa da literatura para eles e da cultura portuguesa, isso é muito importante. sim. Ah, infelizmente, né, no Brasil, né, pelo menos eu observo que com relação ao idioma, né, acredito que apesar de não ser uma parcela da população muito grande, acredito que consiga, né, se comunicar em outro idioma, por exemplo, em inglês, mas eu Hum, observo que não há uma valorização muito grande da língua portuguesa, né, no próprio Brasil. não, não Então, há. é, isso eu acho bem uma questão mais delicada, né, mais, digamos, triste, né, até, né, a população não tem, assim, um orgulho, né, do seu idioma, muitas vezes. Isso é triste, isso
coloca o país numa posição minoritária, né? Assim, acaba deixando o país numa posição menor, porque o próprio povo tende, né, a desvalorizar a sua cultura, a sua própria língua e valorizar outras, né? Mas, por outro lado, é até compreensivo porque o Brasil é um país de muitas misturas, né? O Brasil é feito de várias raças, digamos assim. Né? É um povo totalmente misturado, né? É um Sim. povo que tem um pouquinho de cada país. E o único brasileiro legítimo que existe são os índios brasileiros. Esses são os brasileiros legítimos, né? Porque o restante da população é uma mistura de várias raças e de várias culturas, e isso acaba também acaba acontecendo também essa desvalorização, digamos assim, entre aspas, por causa disso. Eu penso que sim, eu penso que seja isso. Sim, isso é muito importante, essa questão da população brasileira, né, que é composta de vários povos, né, no caso, né, Uhum. de várias nacionalidades ali que formam, né, o Brasil que a gente tem hoje, né? Sim. Então, é muito interessante. E acredito que para estar finalizando, né, a entrevista, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre as, as atividades, né, realmente os trabalhos voluntários que foram feitos no município de Mairinque. Eu fiz alguns trabalhos voluntários em Mairinque. Eu gosto muito de Mairinque. Olha, eu vou falar uma coisa sobre Mairinque. Eu tenho visto assim alguns pôr do sol, né? Assim, entardecer aqui nas praias, mas eu nunca vi um pôr do sol como em Mairinque. É um pôr do sol lindo, lindo. É um dos mais lindos que eu já vi. Não vi muitos, mas é um dos mais lindos que eu já vi. E é uma cidade que eu gosto muito. Eu fiz bastante, alguns, não foram bastantes, mas alguns trabalhos voluntários aí no Colégio Lelizito, saraus e encontros, né, de jovens escritores que estavam querendo iniciar na carreira de escritor. Não sei se prosseguiram, mas estavam querendo iniciar. Então a gente se reunia, fizemos alguns encontros. E a importância do trabalho voluntário é muito grande, né? Isso faz com que a pessoa se desenvolva como ser humano, como um amor mais pelo ser humano. E também eu fiz alguns trabalhos voluntários em São Paulo, em bibliotecas, em hospitais, na própria Rádio América mesmo, que eu ia contar a história todos os domingos, era um trabalho feito voluntário. Então eu gosto do trabalho voluntário, eu acho que isso traz assim na verdade, é como quando eu fui ser voluntária a primeira vez, eu pensei que eu ia ajudar as pessoas. Só que quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário, eu percebi que era ajudada. Então, acho que o trabalho voluntário ele enriquece o ser humano como ser humano mesmo. Ele traz esse outro olhar, essa visão completamente nova do que é viver em comunidade, do que é ser altruísta, né, e da empatia, né, na verdade, de se colocar no lugar do outro e observar e ver o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente aprende quando a gente se põe no lugar do outro. Sim, acredito que o trabalho voluntário é algo que, assim, muito
significante, né? Algo que realmente proporciona, né, um desenvolvimento, né, tanto com relação à questão profissional, mas humana, né, principalmente. Principalmente, é isso mesmo. Traz assim é um é um alento, é um conforto, é algo que preenche, que vem assim e preenche totalmente quando a pessoa se coloca nessa posição de voluntário sem totalmente livre, sabe? Assim, quando você se põe totalmente livre, quando você se põe um doador de verdade, né? Você vai doar ali por simplesmente você vai doar a coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. Uhum. Você vai doar porque você ama fazer. Então, o voluntariado ele tem que ser praticado por amor, realmente por amor, sem nenhum interesse. Então, se alguém quiser ser voluntário, procure alguma área que gosta, que se identifica, que vai se sentir bem. Tem que fazer toda essa avaliação antes para não ir fazer um trabalho voluntário é, é, que não tem muita afinidade, né? Porque muitas vezes a gente já trabalha profissionalmente em uma área que você não tem muita afinidade. Mas é o seu trabalho, é dali que você tira o seu sustento. Mas quando você faz um trabalho voluntário, não pode ser assim. Tem que ser algo completamente escolhido e feito e praticado com total desprendimento e muito, muito, muito amor. Sim, verdade. Eu acredito que. Já está bem escuro, né, a tela. Ah, Já está ficando bem escuro aqui. Eu não acendi aqui. eu gostaria que a senhora fizesse algumas considerações, né, finais para estarmos finalizando, né, a entrevista. Olha, como nós estamos passando por esse momento de pandemia mundial, que é algo mundial, e aqui em Portugal nós já estamos, né, voltando mais ou menos, né, assim, à normalidade, porque o medo ainda é muito grande, né, o medo ainda é muito grande por aqui, mas eu penso que aqui nós nem esperamos que mandassem nós para casa, nós já fomos para casa, né? E eu quero pedir às pessoas que podem ficar em casa, fiquem, saiam o menos possível, lavem as mãos obsessivamente, usem máscaras, faça o que puderem para se proteger e proteger o outro, se cuide, né? Eu sei que é complicado, que a realidade são realidades diferentes. Tem pessoas que moram 10, 8 em um cômodo. Eu sei que existe isso e que isso é complicado, né? Mas vamos tentar, né, fazer o máximo para nos proteger. E, e aos pais, aos educadores, aos irmãos mais velhos, né, aos irmãos mais velhos, leiam para os seus irmãos menores, contem histórias, brinquem. A tecnologia é excelente, é muito boa, é uma maravilha, tudo bem, mas brinquem de brincadeiras manuais, de brincadeiras de carrinho, de boneca, brinquem de escrever num papel, de desenhar, de pintar, pular corda. Façam essas brincadeiras que também são importantes, também agrega no crescimento e no desenvolvimento da criança e também do adulto, né? Leiam bastante, professores, estejam atentos aos seus alunos, né? Incentive seus alunos à leitura, incentive seus alunos à escrita, né? E os pais também, né? Estejam atentos, porque o trabalho do professor e da família é um trabalho
de união, é um trabalho de junção. E só se consegue um país melhor educando as crianças. Não se consegue um país melhor construindo cadeias e sei lá mais o que. Se constrói um país melhor investindo na educação e investindo nos professores. Esta é uma área carente, esta é uma área que merece todo acolhimento. E é uma questão praticamente mundial. Sim, muito bom, né? Essas considerações. Acredito que ficou, né, muito esclarecida essa questão da importância, né, da leitura e também algo muito relevante é a importância do brincar, né? Também. Principalmente na infância. E é algo que vai desenvolver, né? Ali também a questão, vários aspectos, né? A questão, tanto desenvolver a questão tanto física, né, quanto mental ali da criança também, a questão cognitiva de aprendizagem. Isso Então, mesmo. tanto a leitura, a escrita, o brincar, né, eles vão é um trabalho em conjunto realmente, né? E é um trabalho em conjunto também da escola e a família, né? Também, com certeza, para que ocorra esse desenvolvimento de forma mais eficiente e tenhamos, né, realmente uma sociedade com mais entendimento e com mais sabedoria, né? Uma sociedade que realmente cuide, né, das crianças e cuide também do meio ambiente, né, também consequentemente, principalmente quando a gente vê esses casos relacionados à pandemia, é também por um descuido, né, com o meio ambiente. Então, eu acredito que foi muito relevante essa fala e acredito que já dá para a gente estar finalizando a live. Eu agradeço muito pelo convite. Olha, eu comecei de uma cor, estou terminando de outra. Aqui está ficando tudo escuro já. Aqui já são, deixa eu ver aqui, já são 9 da noite aqui. Está ficando bem escuro já. E eu quero agradecer imenso pelo convite. É uma honra e um orgulho para mim como mãe e uma honra como ser humano poder expressar minhas opiniões, a minha ideia sobre a educação, sobre a literatura e também sobre o meio ambiente, né? Que tudo faz parte do meio ambiente, que nós possamos estar atentos a todos esses aspectos e fenômenos da natureza que vem gritando e vem dizendo para nós, preste atenção, preste atenção. E se nós não prestarmos atenção de tudo que está acontecendo à nossa volta, nós vamos passar por outras pandemias e pandemias e pandemias. Então, é preciso um olhar atento, é preciso um cuidado, é preciso uma responsabilidade, né? Principalmente dos nossos governos, prefeitos e vereadores e toda essa parte política, né? De todos os países do mundo. Tem que Sim, se unir para fazer um trabalho que realmente dê frutos. sim. Bom, agradeço a participação da senhora. Muito obrigada por fazer parte, né, desse projeto, né, Política e Cidadania. E realmente, né, muito importante, né, a participação da senhora aqui, principalmente sobre esse tema, né, que é educação e literatura. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.